Aqui novamente, estamos conscientes que a graça de Deus que nos conduz para esse momento de reflexão, de edificação e também um grande desafio, meditarmos na palavra do nosso Deus. E amados irmãos, ao saber deste momento, me veio à mente a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã. Peço que abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 27, onde estaremos assim refletindo um pouco acerca do que diz a palavra do Senhor nesse seleto texto. Mateus capítulo 27, e eu gostaria de fazer uma leitura alternada com os irmãos do versículo 1 até o versículo 10. Os irmãos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Eu começo, os irmãos, em seguida diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 27, versículo 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E agarraram, e o entregaram ao governador Barrabás. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Peguei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Com sua cabeça, feche os olhos, vamos orar novamente ao Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, louvado, engrandecido, exaltado, enaltecido para todo sempre, seja o teu eterno, santo e poderoso nome. Amém. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da tua palavra e te rogamos em nome de Jesus que o Senhor abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento, para que compreendamos o teu recado para as nossas vidas essa manhã. Te rogamos, ó Santo Espírito de Deus, que nos ajude a não ser apenas meros ouvintes da tua palavra, mas operosos praticantes. Sejamos desafiados essa manhã a viver cada dia mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E é em nome dele que nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, o pecado é o mais cruel de todos os senhores. O pecado é horrendo, é terrível, e alguns, ao se deparar com essa afirmação que eu sempre faço, com a mente cauterizada, anestesiada pelo pecado, eles me questionam por que o pecado é tão terrível, por que o pecado é tão horrendo. E eu costumo dizer, porque em última instância, em última análise, o pecado é uma rebelião contra Deus, aquele que é 3 vezes santo. Essa realidade deve nos fazer tremer diante disso. E essa realidade de que somos pecadores e que em última análise pecamos contra Deus, deve nos fazer coragem e vergonha aqui essa manhã. Temos como exemplo o rei Davi, que pecou com Batseba, pecou contra Batseba, adulterando com ela.
pecou contra Urias ao mandar assassiná-lo, e entre outros pecados que a Bíblia é bem clara ao relatar. Mas é interessante que ele diz no Salmo 51, verso 4: pequei contra ti e contra ti somente. Isso realmente nos valida essa informação que, em última instância, por mais que o nosso pecado envolva pessoas, situações, momentos, ele é sempre contra Deus. Por isso que ele é horrendo, ele é terrível. Se pudéssemos, por um momento, colocar um telão aqui e expor cada pensamento nosso, desde o dia de ontem até esse momento, é possível que nós saíssemos daqui correndo e pulando até pela janela com vergonha um do outro, e talvez não olharíamos nem mais um na face do outro. Tamanha é a vergonha daquilo que passa em nossa mente, diante das nossas omissões, diante daquele bem que queríamos fazer e terminamos escolhendo aquilo que não agrada a Deus e que entristece o Espírito Santo. O pecado é uma realidade universal com efeitos totalmente nocivos e com grande poder de destruição. Amados irmãos, eu usei essa pequena síntese a título de introdução, porque nesse texto da palavra de Deus, nós encontramos Judas cheio de pecado, de desejo maligno, e decide e assenta no seu coração trair Jesus. Isso de que forma? Virando as costas para o Mestre, se aliando aos inimigos do Senhor e traindo aquele que antes o seguia, aquele que antes andava com ele lado a lado, sentava na mesa, comia, ouvia ensinamentos, e aí mostra a perversão do pecado do coração de Judas. Judas, indo ao encontro de Jesus, o identifica com um beijo, o entrega aos seus algozes por 30 moedas de prata, e aí eles prenderam Jesus, e esse texto nos dá conta que ao raiar do dia, amarraram Jesus, para dar a impressão que Jesus é um homem muito perigoso, um homem horrendo. Imagina você chegar num ambiente e está um homem todo amarrado. A primeira impressão que vem à nossa mente é: esse homem é perverso demais, é perigoso, teve que ser amarrado. E essa é a impressão que aqueles homens queriam causar àqueles que avistassem Jesus, que ele é realmente muito perigoso. Só se amarra alguém incontrolável, só se amarra alguém que ameaça a sociedade e aqueles que estão à sua volta. E Judas acompanha tudo isso, acompanha quando o levaram a Pilatos, e ele vendo toda essa proporção que o pecado causou, o destino em que as coisas tomaram, os açoites e as humilhações que Jesus estava ali sofrendo, Judas decide tirar sua própria vida. E, amados irmãos, calcado nesse texto, eu gostaria de meditar com os irmãos essa manhã sobre alguns alertas em relação ao pecado. Eu gostaria de refletir sobre alguns alertas em relação ao pecado calcado nesse texto que nós acabamos de citar. E eu gostaria de começar dizendo que o primeiro alerta que eu quero destacar aqui para as nossas vidas essa manhã, sobre o quanto nocivo é o pecado, é que ele é atraente. Vejamos no versículo 5, diz o seguinte: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O pecado, irmãos, nos seduz com engano e com falsas expectativas. Ao citar aqui as 30 moedas de prata, eu quero com isso dizer que foi o que atraiu Judas ao erro. Na vida de Judas isso foi o pivô. Na minha e na sua vida eu não sei o que é que está acontecendo, o que tem sido a nossa moedas de prata. Mas o fato é que o pecado sempre nos atrai com essa falsa expectativa.
e a gente mede no coração. Nesses dias eu estava conversando com um irmão, ele disse: o pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Eu digo, na minha nunca fui acidente, porque por mais irresponsável que alguém seja no trânsito, em sã consciência ele não vai pegar um carro, uma moto e dizer: eu vou sair agora, eu vou causar um acidente. Mas o pecado não, ele é pesado, ele seduz, e aí visando prazer ou lucro, muitas vezes para nossa vergonha nós cedemos. Muitas vezes o pecado nos chama com a confortante conclusão de que está tudo bem, está tudo certo, não há nada errado. O pecado pode se mostrar tão atraente e satisfatório que, uma vez se deixando levar, pode até embaralhar a nossa mente ao ponto de perdermos o discernimento do que é profano, do que é santo, e as coisas se misturarem. Tamanha atração e maledicência do pecado que ele explora os nossos pontos mais fortes e os nossos pontos mais fracos. Digo isso ao olhar para essas 30 moedas que o texto aqui cita. Ela foi muito atraente no conceito em que Judas estava vivendo e de acordo com o seu caráter. Ao olhar para 30 moedas de prata, é como se ela dissesse na mente de Judas: venha, eu sou seu lucro. Atraente. Venha comigo, é melhor. E o pecado se mostra dessa forma. O que você lucrou em seguir Jesus, algumas moedinhas que você roubava do saco das ofertas, venha comigo, é melhor, são tuas. Largue o Nazareno, venha comigo, vise lucro, vise prazer. O pecado promete satisfação imediata no nosso desejo. Venha, satisfaça, encha-se. E assim ele nos atrai e nos seduz. O pecado é atraente. Mas, amados irmãos, ele não só é atraente, o pecado é envolvente. Veja só o versículo 4 que diz: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Irmãos, muitas vezes as pessoas me perguntam: missionário, eu só tenho um pecadinho. Aí começa a medir o pecado por tamanho, né? Sem ter noção de quanto isso é nocivo, do quanto isso é horrendo. E um abismo chama outro abismo, porque o pecado, ele não só é atraente, como eu comecei aqui citando, mas ele é envolvente, ele cega, ele vicia. Ele vai comendo pelas beiradas como papa quente. Vai envolvendo, vai seduzindo, vai atraindo, e quando nos damos conta, já estamos envolvidos, afogados, distante de Deus. Vejamos o versículo 3, diz: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, novamente o versículo 4, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Eu li de propósito novamente esse texto para que tenhamos a noção do quanto Judas se envolveu com o pecado, para termos a noção que quando Judas percebeu a proporção que o seu pecado tomou, talvez inimagináveis para ele ali naquele momento, quando ele se viu amargurado, envolto em toda aquela situação constrangedora, ele quis voltar atrás e diz: não, eu não quero mais isso. Isso me seduziu, agora eu estou envolto, mas eu não quero mais isso. E a resposta que ele teve no versículo 4 foi o seguinte: a parte B nos diz que nos importa, isso é contigo. Em outras palavras, isso é problema seu, se vire. E é isso que o pecado faz quando ele nos envolve, irmãos.
Não, mas não era assim que eu pensei. Não era assim que eu planejei ao sair da igreja, ao abandonar o grupo, a me distanciar dos meus amigos cristãos. Não era assim que eu pensei. E o mundo, a sociedade caída responde dessa forma. Isso é contigo, que nos importa, é problema seu. Não, mas eu acreditei em você. Mas eu me entreguei a você. Eu angustiei os meus pais, eu entristeci o meu pastor. Eu me senti atraído, eu me envolvi, eu confiei em você. E a resposta do mundo é: isso é problema seu. Não, mas me ajude agora. Eu estou todo quebrado. Eu fui iludido. Eu fui atraído. E a resposta do mundo será sempre essa: isso é contigo e problema seu. Quando estivermos indo de mal a pior, essa é a resposta que se ouve do mundo, dos seus amigos, do mundo, das práticas obscenas e libertinas. Irmãos, que tenhamos cuidado ao ser atraído e possivelmente envolvido com o pecado. Essa resposta, ela fere muito o coração. Isso é contigo. Isso é problema seu. É isso que se espera do mundo. Mas o pecado, além de ser atraente e envolvente, esse pecado, ele causa ruína. O pecado é tão horrendo que ele nos atrai, nos envolve e no final é ruína. Judas é o símbolo mais colossal da decadência humana. Traiu o Filho de Deus perfeito, sem pecado, por um valor, por uma quantia. A história de Judas é um exemplo da ruína que o pecado pode causar e que causa aqueles que se atraem, se envolvem. Judas passou 3 anos com Jesus Cristo, mas durante esse tempo o seu coração tornou-se cada vez mais duro, cada vez mais endurecido. Judas nos é uma advertência sobre o potencial perverso de um descuido espiritual. Judas teve acesso a tudo quanto Jesus ensinou, mas permaneceu mesquinho, agarrou-se ao seu pecado para a sua própria ruína. Thomas Adams, um pregador reformado, ele diz: se quisermos correr para distante de Deus, o diabo, Satanás, nos dará o cavalo e a espora. Nesse momento, irmãos, temos tristes lembranças de irmãos que foram atraídos, envolvidos e infelizmente arruinados pelo pecado. É triste lembrar e nos recordar há anos atrás, há meses, pessoas que estavam ao nosso lado, cultuando, adorando, mas por um momento se deixaram atrair, por um momento se deixaram se envolver. E isso terminou nada bem. Cuidado com essa brincadeira com o pecado. Isso pode nos arruinar. O pecado nos afasta de Deus, que é a fonte de toda a vida. Esse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Charles Spurgeon diz: pecado e ruína estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Amados irmãos, eu concluo aqui dizendo que esses sinais, esses alertas que eu trouxe para a nossa reflexão essa manhã, pode ser, eu disse, pode ser, um dos últimos sinais da graça de Deus sobre a nossa vida. Para que nos voltemos para Deus. Em Cristo, há poder para vencer o pecado, o inferno, a morte. Em Cristo, há uma saída. Em Cristo, cada atração pelo pecado
há um escape da multiforme graça de Deus. Em Cristo, esse envolvimento que pode ser mortal, essa corrente, esse abismo que puxa outro abismo e nos envolve, ela pode ser rompida e quebrada pela graça de Deus. Porque a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Em Cristo, aquilo que seria a nossa final e completa ruína, nós somos retirados, se tivermos em Cristo, do reino das trevas e da morte, e transportado para o reino do Filho do seu amor. O pecado, ele é muito cruel. Ele nos separa da fonte de toda a vida. Mas, amados irmãos, onde reinou o pecado, superabundou a graça. Por mais que o pecado seja nocivo, horrendo, terrível, atraente, envolvente e culmina em ruína, o recado de Deus pelas nossas vidas essa manhã, e eu lhe desafio para urgentemente voltar para Deus, deixar de lado essa vida pecaminosa, esses pensamentos ocultos, essa vida secreta. Ah, amados irmãos, Deus tudo vê e tudo sonda. É possível ser perverso, maligno, estudando teologia. É possível ser atraído pelo pecado sem nem se dar conta. Porque o pecado tem esse poder anestésico que muitas vezes não conseguimos separar o profano do sagrado e termina embaralhando tudo, e quando percebemos estamos envoltos e o final disso é ruim. Mas a minha oração em nome de Jesus é que esse ciclo se quebre essa manhã. A minha oração é que haja arrependimento verdadeiro em nossos corações. A minha oração é que haja um coração quebrantado em cada um de nós. E para isso, amados irmãos, eu vos convido a orar talvez de uma forma que você há tempo que não ora. Eu vos convido a confessar novamente os nossos pecados diante do Senhor. Certo que Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Amados irmãos, fiquemos em pé. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e possamos assim estar orando ao nosso Deus. Santo, amado e eterno Deus, ó Pai, não há nada tão nocivo que tão de perto nos rodeie quanto o pecado. Ó Deus, as nossas falhas entristecem o Teu Santo Espírito. E só o Teu Santo Espírito é que nos consegue convencer da justiça, do juízo e do pecado. Pai, eu estou convencido que não é a sabedoria do pregador, nem a sua eloquência, que convence o mundo e aqueles que me ouvem do quão terrível é o pecado. Mas creio